A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a alegria do Espírito, o amor de Deus que foi derramado em nossos corações, seja com todos os que creem e que esperam no nome de Jesus. Há aqui no livro de Atos, no capítulo 1, no versículo 2, o cumprimento, a palavra de Jesus Cristo a respeito da promessa do Pai. Está escrito assim: e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouviste. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. A promessa do Pai é sermos batizados com o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que realiza, aquele que traz e faz e aplica em cada um de nós a obra de Jesus Cristo, para sermos feitos filhos de Deus. Mas cada um de nós precisamos do que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 4, no versículo 16 ao 18. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Nós somos colocados e fomos, por meio da fé, diante de algo tremendo. O cumprimento da promessa do Pai se deu no dia de Pentecoste. E Jesus cumpriu ali o que Deus tinha prometido. Deus prometeu o seu Espírito e dar o seu Espírito a todos aqueles que crescem nele. E o Espírito dele veio e trouxe o Espírito de Jesus Cristo e trouxe a experiência da morte de Jesus Cristo, da crucificação, a experiência do Gólgota, a experiência da ressurreição. Portanto, cada um de nós somos colocados no lugar em que se exige fé. Veja que a nossa atenção deve ser nas coisas que não se veem. A igreja foi trazida pelo homem para as coisas que se veem. Observem todo o cristianismo agora. Observem os crentes agora. Estão muito mais preocupados com coisas que se veem do que com coisas que não se veem. A realidade do Espírito Santo só pode ser conhecida por aqueles que prestam atenção nas coisas invisíveis. Não é fácil prestar atenção nas coisas invisíveis. Nós podemos ficar durante todo o dia impressionados e meditando em coisas que vemos e ouvimos dos homens. Mas do que meditamos, do que ouvimos de Deus? Veja, nós teremos um peso eterno de glória. Eterno peso de glória. O que seria esse eterno peso de glória? Nós que prestamos atenção nas coisas invisíveis. E ele explica que a nossa atenção não deve ser em coisas temporais. Aqui nós temos uma grande lição. Jesus diz que nós temos o Espírito Santo.
e fomos e somos batizados com o Espírito Santo. Batizados. O que é ser batizado? É entrar dentro. E nós entramos dentro do Espírito Santo. Mas é algo invisível. A questão toda é que os cristãos foram trazidos para as coisas visíveis da igreja. No que os crentes prestam atenção? Presta atenção no pregador e não na palavra que ele prega, para provar, para ver se a voz é do Espírito Santo ou se a voz é do próprio pregador. Lá na carta de João, João diz que nós devemos provar o Espírito, ou provar todos os Espíritos para ver se são de Deus. E isto exige atenção. Atenção em coisas invisíveis. O homem fez da igreja algo visível. E isto é uma tragédia em relação às coisas invisíveis. E há muito pouco entendimento em relação ao reino de Deus, porque é algo invisível. O Espírito Santo com o qual somos batizados é algo invisível. O poder de Deus é algo que não se vê, mas é real. Portanto, cada um de nós precisamos de meditar a respeito de onde está a nossa atenção. Para o que nós estamos olhando? De novo, Jesus diz: mas que esperassem a promessa do Pai. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. O Espírito Santo é a única novidade nessa dispensação. Nós vivemos a era da dispensação do Espírito Santo. É a era da igreja. Depois da era da igreja, em que o reino de Deus está de maneira invisível dentro de nós, nós teremos a manifestação do reino. No final desta era, após a grande tribulação, nós entraremos na dispensação do reino, em que o reino será manifestado. Manifestado exteriormente. E Jesus governará a terra por meio da igreja, a qual somos nós. Mas agora, tudo da igreja é invisível. É aquilo que o olho não viu. O ouvido não ouviu e o homem não pensou, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Por que há tantos desanimados? Por que há tantos crentes enfraquecidos? Por que há tantos crentes confusos? Porque estão prestando atenção em coisas visíveis. Estão olhando o exterior. Por isso, o que ele disse no versículo 16? Não desanimamos, pelo contrário, mesmo que nosso homem exterior se corrompa. Não veja as pessoas de maneira exterior. Veja as pessoas de maneira interior. Deus vê o coração. Deus vê o invisível. O nosso homem, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Portanto, nós somos transformados interiormente. E no futuro, nós seremos também transformados e mudados exteriormente. O que vemos aqui? Exteriormente, estamos envelhecendo. O corpo ainda não ressuscitou, não tem ainda a vida de Deus. O corpo nosso é velho, mas interiormente nós somos renovados dia após dia. Esta é a obra de Deus. Cada dia nós somos renovados e nós nos tornamos filhos de Deus, uma nova criatura que compreende as coisas de Deus. Isto é o que o Espírito Santo veio fazer. E nós fomos batizados nele para que nele nós sejamos feitos de novo. É nele que nós aprendemos. É no Espírito Santo que nós somos guiados. É no Espírito Santo que nós somos corrigidos. É nele
pois Ele nos dá por meio de sonhos, visões, por meio de avisos, por meio de palavras, exatamente o que está ocorrendo conosco. A nossa realidade espiritual é revelada pelo Espírito que habita em cada um de nós. Portanto, toda a nossa atenção deve ser dada para as coisas que não se veem. Isto exige de cada um de nós muita diligência e muito cuidado. Os distraídos não podem compreender nem aprender sobre isto. É como se estivessem numa aula invisível de pensamentos, de revelações e de poderes que não se podem tocar com a mão humana. Esta é a razão de estar escrito que Deus não é servido por mão humana, porque Deus é Espírito. Nós podemos servir ao Senhor também em Espírito, conforme está escrito. Esta é uma realidade gloriosa. Deus cumpre a sua promessa, nos dá o seu Espírito, somos batizados no Espírito Santo. Nele, nós somos conformados à imagem de Cristo, feitos filhos de Deus. Não andamos nesta terra sozinhos, estamos no Espírito, e que possamos viver por meio dele, possamos ser guiados por ele, corrigidos, ensinados, até que sejamos completamente conformados a Cristo. Mansos, humildes, suaves, misericordiosos, amorosos, benignos, cheios de toda a bondade celestial. Portanto, vamos prestar atenção na promessa do Pai, prestar atenção no Espírito, perceber que Ele nos ensina todas as coisas. E Jesus disse isso no Evangelho de João: o Espírito de verdade vos ensinará todas as coisas. Depende de nós e da nossa atenção. Qualquer aluno desatento que não ouve a explicação do Espírito, que não ouve a palavra do Espírito, nem o que o Espírito diz à igreja, esse não tem como aprender. Ele fica como que um aluno estacionado, ele não cresce no entendimento e no conhecimento de Deus. Jesus, ele veio fazer esta obra, e todos nós que ouvimos a sua voz, fomos chamados, nós somos alimentados por ele. É ele que nos dá o pão a cada dia, é o Espírito, e estamos fortalecidos nele. Prestem atenção nos seus pensamentos, coisas invisíveis. Prestem atenção na palavra que você ouve da boca dos outros, na palavra que você fala. Quando alguém pregar ou falar, veja se está falando de acordo com a palavra de Deus. Examine coisas invisíveis. Perceba o poder invisível do Espírito Santo. Assim, a graça e o amor crescerá em seu coração, e o conhecimento de Deus chegará a ti como vida eterna, pois a vida eterna é conhecer a Deus e a Jesus Cristo que nos foi enviado no Espírito Santo. Fiquem todos na paz do Senhor. Fiquem todos na promessa do Pai. Fiquem todos no Espírito Santo. Pai, que possamos ser mais do que vencedores. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus não poupou nem mesmo o seu Filho, também nos dará com ele todas as coisas. Não são algumas coisas, todas as coisas espirituais. Todas as riquezas insondáveis que estão em Cristo Jesus. A paz e o bem que está em Cristo. Amém.